Senhor meu Deus, todo o meu ser eu entrego ao Senhor e eu te peço que a tua boa vontade prevaleça na minha vida e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E você diga amém. Você pode aplaudi-lo com fé, irmãos? Diga glória a Deus. Diga amém. Muito bem, podemos assentar, sejam bem-vindos, graça e paz a todos. Que bom que você está na casa de Deus. Agora esteja aberto o coração para receber e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Vencendo as batalhas. Irmãos, esta é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos basear tudo isso lá em segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, a partir do versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, e o versículo a partir do versículo 1. Nós vamos lendo, explicando, e Deus vai falando aos nossos corações. Diga glória a Deus. Por que vencendo as batalhas? Porque todos nós, irmãos, temos batalhas nesta vida. E eu posso dizer assim, muitas são as nossas batalhas. E que, claro, Deus ele espera que a gente vença todas elas. Na verdade, nós temos que vencer em nome de quem? Diga amém. Capítulo 32 do livro de Crônicas, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo Crônicas 32, 1, que diz assim, como eu disse, eu vou lendo e nós vamos explicando e Deus vai falando, tá? Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Diga amém. Olha só, irmãos, a Bíblia aqui diz, depois destas coisas e desta fidelidade. O que é que aconteceu? Bom, primeiro que vem Senaqueribe com um grande exército contra o rei Ezequias. Só que a Bíblia diz que isso aconteceu, ou seja, o Senaqueribe veio depois dessas coisas e desta fidelidade. Que coisas são estas? Quando o rei Ezequias ele assumiu o reino de Judá, o reino estava, vamos dizer assim, totalmente destruído, irmão. Estava mal, tinha perdido batalhas e tudo. E a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi reparar a casa de Deus. A Bíblia diz que ele tirou do altar da casa de Deus as idolatrias, os ídolos que haviam, e ele tirou, arrancou tudo fora. A Bíblia diz que a porta da casa de Deus ele também abriu, e fez com que colocou homens na cidade, para que ensinasse a palavra para o povo, porque o povo tinha virado as costas para Deus. Aí o povo então começa a voltar o coração para Deus, eles passa a cultuar Deus novamente. O povo de Israel sacrifica a Deus, faz um grande sacrifício, celebra a Páscoa. Irmão, a fé do povo aviva de novo. Agora o povo está vivendo o que eu vou chamar assim, espiritualmente eles estão vivos, eles foram vivificados. A partir desse momento, depois que o rei Ezequias fez tudo isso, agora buscando, servindo a Deus, em outras palavras, eles estavam bem e estavam à bênção com Deus. Depois de tudo isso, veio Senaqueribe contra ele. Agora aqui é um grande detalhe, irmãos, porque assim, o rei Ezequias poderia dizer, poxa, agora que eu reparei a casa de Deus, que o povo voltou o coração para Deus, e fomos fiéis a Deus, é isso que Deus nos concede, Deus permite que venha contra nós o inimigo. Em outras palavras é assim, parece que ser fiel a Deus não está adiantando nada, porque tem gente que às vezes passa na cabeça dela isso, irmão. Ela determina no coração, não, eu vou ser fiel a Deus, eu vou obedecer a Deus, e justamente quando ela está melhor com Deus, vamos dizer assim, comprometida, compromissada com Deus, que vem as lutas, vem as dificuldades. O problema se levanta e a pessoa diz, não estou entendendo, parece que ser fiel a Deus não está adiantando de quê, irmãos? De nada.
porque eu estou sendo fiel a Deus, mas está vindo mais lutas e mais problemas contra mim. Entendo o que eu vou te falar. O fato de uma pessoa ser fiel a Deus não isenta ela de lutas, de dificuldade. A nossa fidelidade não nos isenta das lutas da batalha. Fidelidade não traz imunidade. Uma pessoa, se ela é fiel a Deus, ela não vai ficar isenta, irmão, de enfrentar luta e dificuldade. Pelo contrário, o mal, o problema sempre vem ou não vem? Sim ou não? Você lembra quando Jesus contou a parábola dos 2 alicerces? Que um alicerce, uma casa foi edificada sobre areia e a outra edificada sobre o quê? Sobre a rocha. O rio sopraram os ventos, os rios correram, chuva caiu, etc. Combateram ambas as casas. Então não foi só edificada sobre a rocha e muito menos só edificada sobre a areia, mas o resultado determinou tudo. Aquela que estava sobre a rocha permaneceu mesmo em meio à tempestade, irmão. E a que estava na areia, a Bíblia diz que caiu e foi grande a ruína dela. Então isso para nós é um grande exemplo, que se uma pessoa ela é fiel a Deus, não vai isentá-la das lutas, da dificuldade, mas vai garantir capacidade para ela vencer as batalhas. Diga amém. Diga glória a Deus. Porque tem gente que acha assim, então se não faz sentido, ou melhor, se eu for fiel a Deus, não vai me ajudar em nada. Não vai te ajudar, que Deus vai te capacitar para você vencer as batalhas. Não são as batalhas que vão prevalecer contra você, mas você que vai prevalecer contra elas. Diga amém. Então fidelidade não te isenta das batalhas, não te isenta das lutas. Pastor, estou passando por luta, estou sendo fiel. Não vai te isentar. O que você não pode fazer é o que algumas pessoas fazem, irmão. Quer saber de uma coisa? Então vou deixar de ser o quê? É isso que o diabo quer. Porque se você está sendo fiel, o mal levanta contra você. Imagina se você deixar de ser. Aí ele, como diz a expressão, ele vai deitar e o quê, irmão? Exatamente. Mas está amarrado em nome de quem? Tá, então o versículo 1 diz assim, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe contra o rei Ezequias, contra Judá. Volta um pouquinho, irmão. E diz assim, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Agora, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Deixa eu te explicar. Quando diz aqui que os reis Senaqueribe, ele veio e acampou-se ao redor das cidades fortes. Irmãos, você percebe duas coisas. Primeiro, o que era uma cidade forte e o que era uma cidade considerada como fraca. Toda cidade que ela tinha a sua muralha, ou era murada, era considerada cidade fortes. O rei Senaqueribe, ele não tentou contra as cidades fracas, mas sim contra as cidades fortes. Por quê e o que tem isso a ver? É assim, o diabo não está preocupado, irmão, com aquele que é fraco, com aquele que, no bom sentido, ele pode entrar, agir na vida dele a qualquer qualquer hora. O diabo não está preocupado com ele. O diabo tem preocupação com aqueles que têm muralhas, com aqueles, em outras palavras, que são fortes. Traduzindo, preocupado comigo e com você, nós que somos de quem? De Deus. Pastor, o diabo se preocupa comigo? Se preocupa. Por que ele se preocupa com você? Porque você não está aberto, não está acessível a quem? Ao inimigo. O inimigo não pode entrar a qualquer hora que ele bem quiser. Não, vou entrar e acabou e pronto. Não. Tem uma muralha ao redor de você. E que muralha é essa, pastor? É o próprio Deus. Diga amém, igreja. Quer ver? Deixa marcado aí na sua Bíblia. Aqui é Zacarias, capítulo de número 2, versículo 5. Zacarias 2,5 diz assim, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de que, irmãos? De fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Diga amém. O que é que Deus está dizendo? Está falando do Jerusalém, do povo dele, que o próprio Deus, eu serei um muro de fogo. Irmãos, eu e você, nós que somos de Deus, Deus é para nós como um muro de quê, irmãos?
de fogo, esse muro de proteção que está à minha e à sua volta. E por isso que eu disse que o diabo vai querer se preocupar com a gente. Por que ele vai querer se preocupar? Porque ele sabe que não tem domínio sobre a sua vida. Porque ele sabe que aqueles seus familiares que não são de Deus, ele tem, muitos dos nossos familiares, irmão, lamentavelmente ainda, eles vivem, vamos dizer assim, à mercê do inimigo. A hora que o diabo querer, o diabo faz isso, aquilo, outro, e eu vou te dizer, só não tem feito coisas piores por causa da sua oração, da sua intercessão, porque você tem buscado a Deus pelos seus, por isso que coisas piores não têm acontecido. Deus tem guardado, Deus tem protegido. E talvez você diz, pastor, é verdade, grandes coisas Deus já livrou, porque você tem se colocado diante de Deus. Então você para o diabo é um problema, você para Satanás é um problema, porque você é a resistência do mal, irmão. É você que resiste ao mal, é você que se opõe ao plano, à estratégia do diabo contra os seus. E o diabo vai querer me parar, vai querer te parar. Por isso que ele tentou contra algumas cidades, as cidades fortes, tentando separá-la para ele, tentando dominar. O diabo sempre vai querer nos dominar. Ele vai querer me dominar, ele vai querer te dominar. Bom, o fato dele querer, já diz a frase, querer não é o quê? Não é poder. Querer ele até pode, agora, poder que é diferente. Diga amém. Mas ele vai querer, irmão, vai tentar. Então aqui ele tentou separá-las, volta lá, irmão, separá-las para si, as cidades fortes, o versículo de número 1 que nós estamos vendo, e acampou-se contra ela, contra as cidades fortes de Judá. Agora o versículo de número 2, que diz assim, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Deixa eu te explicar um negócio. Aqui nós estamos falando de batalha, que o rei Senaqueribe vindo contra o rei Ezequias, o propósito dele de batalhar contra o rei Ezequias. Só que a Bíblia aqui diz no versículo 2, vendo pois Ezequias, esse vendo é assim, irmãos, percebendo. O Ezequias teve a percepção, ele conseguiu perceber que Senaqueribe vinha contra ele. Você sabe que é um grande problema, irmão, é quando Satanás levanta, traz o mal, o problema, ou ele tenta contra alguns, e a pessoa não percebe, a pessoa vive como se nada tivesse o quê? Acontecendo. Ela simplesmente assim, o diabo está armando, o diabo está trabalhando, está criando situação, circunstância, e a pessoa é como se ela não estivesse vendo o quê? Não percebe, irmão. Não, está tudo bem, está como se estivesse de olhos fechados, dormindo. Ela não vê, ela não percebe. Isso é um problema. Nós temos que ter essa percepção. Se o diabo está armando, preparando, não importa, tá, irmãos? Pode ser na sua vida, pode ser na sua casa, na sua família, pode ser com alguém da tua família. Porque as pessoas têm uma mania de dizer assim, nossa, pastor, não é de ver que a coisa aconteceu no abrir e fechar de ninguém. Será que foi mesmo? Será que as coisas acontecem assim? Normalmente não. As coisas vão acontecer devagar. É assim ou não é? Quer ver, já ouvi casos de mães, tá? Que o filho de repente resolve seguir caminhos errantes, fazer coisas erradas. Aí os pais dizem, nossa, aconteceu de uma hora o quê? Para outra, quando menos percebi, pronto, meu filho estava fazendo isso. De fato não foi. Começou, foi envolvendo, algumas coisas foram acontecendo, só que você não percebeu. E se percebeu, fez de conta que nada o quê? Estava o quê? Está dando para entender isso ou não? Às vezes a pessoa percebe, mas faz de conta o quê? Que não está vendo o quê? Nada. Porque, irmão, normalmente é assim. A gente tem, vamos dizer assim, tem um lado de sempre acreditar em coisas boas. É ou não é? É tipo assim, está acontecendo, não, mas não quer nem pensar uma coisa dessa. Então a gente não quer ver, não quer atentar para aquilo. Embora a gente saiba que está dando sinais, mas a gente é como que não quer o quê? Adianta alguma coisa? Pelo contrário, só favorece a quem? O inimigo. É assim ou não é? Favorece o inimigo. Porque está dando sinais e a gente não percebe, entre aspas, né, irmãos?
nós não queremos ver. E enquanto nós agimos assim, nós só estamos dando tempo e permitindo o inimigo cada vez mais trabalhar. É assim ou não é? Ezequias aqui, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha, o Ezequias percebeu, ele notou, opa, peraí, o inimigo está vindo contra mim. Nós temos que ter essa percepção. Você tem que saber perceber, irmão, se o inimigo está se levantando contra você. E não importa, pode ser na questão econômica, pode ser na família, no casamento, na saúde. Você percebe algo, você tem que ter essa percepção. Pastor, realmente, o senhor falando, eu percebo que parece que o negócio está desandando. A coisa já não está mais como antes, estou vendo dificuldade. Opa, peraí. Então é hora de você acordar, de você entender que isso não está sendo obra do acaso, a não ser o próprio inimigo que está se levantando e vindo contra você. O Ezequias percebeu que Senaqueribe vinha, olha o detalhe, e que o seu rosto era de guerra. Esse rosto de guerra, irmão, quer dizer o seguinte, que o Senaqueribe estava vindo contra Ezequias, não era de brincar, isso, não era de brincadeira, que ele estava vindo verdadeiramente para uma guerra. Se o diabo tem tentado ou está vindo, levantando contra você, em qualquer área da tua vida, na tua casa, na tua família, não importa, a pergunta que eu te faço, ele está vindo para brincar, irmão? Ele quer dar um susto em você? Vou dar um susto dentro, quer ver? Ele está vendo fazer isso? Não. Ele está vindo realmente de guerra. Você sabe que guerra, o símbolo de guerra, vamos dizer assim, é de destruir. Não é isso? Sim ou não? Quando há uma guerra, não é para destruir. A pessoa vai guerrear com ele, quer destruir, acabar com o outro, acabar com tudo. Se o diabo está vindo ou querendo vir contra nós, não pense que ele vai vir de brincadeira, irmão. Ele vai querer vir para acabar com tudo. Ele vai querer destruir. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse em João 10:10 que o ladrão vem senão para quê? Roubar, que mais? Matar e o quê? Destruir. O inimigo vem com esse propósito, essa finalidade. Irmãos, é isso que o diabo quer. Então, se ele está se levantando contra você, não pensa você que o diabo está de brincadeira. Ele quer causar dano, quer causar destruição. Nós temos que fazer como Ezequias, ter a percepção, perceber e saber que o inimigo está vindo, não é de brincadeira. Ele está vindo para guerrear, ele está vindo, é como diz a expressão, para tudo ou nada. Está amarrado em nome de quem? Estou entendendo, sim ou não? Pastor, realmente o mal está levantando contra mim, eu estou vindo, estou enfrentando uma batalha. Irmão, não trata esse negócio como se não fosse o quê? Nada. Trata isso como uma coisa séria. Você consegue entender o que eu estou falando, irmão? Porque tem gente que a luta, a batalha, o mal está levantando contra a pessoa. Não, mas isso não é nada, isso é coisa à toa, logo vai passar, não tem problema algum. É só eu fazer de conta que o problema não existe, daqui a pouquinho desaparece. Não haja desse jeito, irmão. Se o inimigo está vindo, ele quer causar grandes danos. Compete a você ter essa percepção para ir contra ele. Diga amém. Está aqui, ele percebeu isso, que o rosto de Ezequias de Senaqueribe era de guerra contra Jerusalém. O versículo 3 diz assim, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Diga amém. Deixa eu te explicar isso aqui que é muito importante, irmão. Quando o rei Ezequias percebeu que o inimigo estava vindo, que era de guerra, que realmente estava para vir para a batalha contra Ezequias, ele tomou o conselho com os príncipes e os varões para que se tapasse as fontes das águas. Reuniu, pediu conselho, chegou ao consenso. O que você me diz? O que nós devemos fazer? Não, nós vamos tapar as fontes das águas que estão fora das cidades. Tudo que houver fora das muralhas, nós vamos tapar. Porque o versículo seguinte, eu vou ler com você, explico o 3 agora, o 4. Diz assim, ó a explicação desse, irmão. Sim, muito povo se ajuntou e tapou as fontes da fonte, como também o ribeiro se estendia pelo meio do vale. Aí, diz assim, e disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam que a igreja? Tantas águas? Então o propósito que eles taparam as fontes das águas era esse aqui, porque o inimigo vindo contra eles, iriam cercar a cidade, irmão.
ficar para o lado de fora das muralhas da cidade. E ali, tendo fonte de água, essas fontes de água serviriam para quê? Para nutrir quem? O inimigo, para fortalecer o inimigo. Então Ezequias tomou a decisão: tudo que houver fora da cidade, nós vamos o quê? Tapar, nós vamos eliminar. Irmão, isso aqui para mim, para você é um exemplo. Se você tem batalhas levantado contra você, ou está levantando, ou venha levantar, é necessário e é preciso que a gente tape todas as fontes de água que houver na minha vida e na sua vida. Pastor, que houver o que? Fora da muralha, ou seja, tudo aquilo que esteja fora da palavra de Deus, por nós, tem que ser eliminada. Estou entendendo isso não, igreja? Vou te explicar melhor. Se existe alguma coisa na tua vida, irmão, que está fora da palavra de Deus, você tem que eliminar, você tem que tapar, não pode deixar. E aí eu vou te dizer, pastor, é uma fontezinha pequena, uma coisinha à toa, quase insignificante, mas essa coisinha à toa é suficiente para nutrir e fortalecer o inimigo contra você. Se você deixar e insistir em deixar, você só está dando, entre aspas, como força, munição para o seu inimigo prevalecer contra você. E aí tem gente que diz assim, eu não entendo, por que eu não venço essa batalha? Nossa, eu batalho, eu luto, eu canso de tanto lutar e parece que o meu inimigo não cansa, parece que o meu inimigo não é abatido por mim. Porque você talvez tenha dado a ele força e resistência, deixando coisa na tua vida fora da palavra de quem? Não deixe, irmão. Se tem alguma coisa na tua vida que seja fora da palavra de Deus, seja eliminado, seja destruído. Diga amém, igreja. Que coisa, pastor? Não sei. Irmão, pode, até desde um pensamento que você alimenta ele, que é fora da palavra, você tem que eliminar. Se tem alguma prática, pastor, tem prática assim, às vezes eu gosto de falar umas coisas que não é verdade, mas é só assim, de vez em quando, irmão, é fora da palavra. A mentira, a Bíblia diz que é de quem? É do diabo, então nós não temos que mentir. E não é só mentir, outras coisas que sejam fora da palavra, eu tenho que eliminar. Eu não vou deixar para que o inimigo não tenha força contra mim. Diga amém, igreja. Porque se você quer, alguém já disse, irmão, se você quer vencer o seu inimigo, o que você tem que fazer? Fortalecer ou enfraquecer ele? Enfraquecer. Você tem que enfraquecer o seu inimigo. Como é que eu vou querer vencer o inimigo? Como é que você vai querer vencer o inimigo se você está fortalecendo ele? Então não fortaleça o inimigo, pelo contrário, enfraqueça-o. Diga amém. Como que eu enfraqueço? Não alimentando-o, não tendo nada na tua vida que esteja fora do que? Da palavra. Porque é isso que o diabo quer, irmão. Ele quer usar coisas que nós temos fora da palavra contra nós mesmos, e não podemos permitir. Diga amém. Por isso Ezequias tomou conselho com os príncipes, com os varões, e aí eles então chegaram à conclusão: não, isso é boa coisa, vamos eliminar. E o detalhe, a Bíblia diz no versículo 4, que assim eles fizeram. Não foi só o conselho que eles tomaram, mas que eles praticaram. Tem pessoas que elas às vezes ouvem o conselho, vem à casa de Deus, a palavra de Deus é falada, é dita a ela recebe a palavra, irmão. Só que na hora que ela sai da porta da igreja para fora, ela não coloca em prática. Resumindo, não ajuda, não adianta em quê? Então tem que colocar em prática, ou seja, tem que fazer. Diga amém, igreja. Ah, pastor, mas esse negócio me dá um certo lucro, um certo benefício. Você pode ter a certeza que os malefícios serão muito maiores do que, entre aspas, benefícios, irmão. Não queira se iludir, não queira se enganar. Se tem alguma coisa que é fora da palavra de Deus, você não deve deixar na tua vida. Tem que tirar fora em nome de Jesus. Amém, igreja? Foi o que o rei Ezequias fez. Tapou todas as fontes que havia fora da muralha. Tá, vamos continuar, senão a gente termina. Versículo 5. Aí o povo que ajudou e tapou todas as fontes. E aí o versículo de número 5 diz assim, E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em o que, igreja? Diga amém.
O versículo 5, no começo diz assim, irmãos: e edificou todo o muro quebrado. Quer dizer assim, o muro que tinha suas rachaduras, suas brechas, o rei Ezequias foi lá e tapou tudo, irmão. Nós vamos tapar todo o muro quebrado, não vamos deixar nenhuma brecha. Por quê? Porque aquela brecha facilitava e facilitaria a entrada de quem? Exatamente, do inimigo. Então por isso o rei Ezequias foi lá e tapou as brechas. É o mesmo que eu e você temos que fazer. E aí a pergunta que eu faço é essa, mas você não responde. Tem alguma brecha na sua vida, a qual ou pela qual o inimigo pode entrar, ou até tem entrado? Se porventura existe, irmão, tem que ser tapado. Paulo fala em Efésios 4:27, não deis lugar a quem? Ao diabo. Nós não podemos dar lugar, irmão. Primeiro, que o diabo já quer entrar na nossa vida, sim ou não? Sim ou não, irmão? E se der lugar? Aí pronto, irmão. Aí ele vai entrar e vai fazer como diz, nadar de braçada. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Por isso temos que tapar as brechas. E aí eu volto a repetir: se tem alguma brecha na sua vida, não deixe. Tape tudo, irmão. Aqui não vai ficar. O inimigo não vai encontrar nenhuma brecha na minha vida para ele poder agir. Diga amém. Detalhe: tapou toda. Volta o versículo 5. Isso. Volta lá. Vai de novo. Isso. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado e até as torres. Olha só. Ele edificou, tapou as brechas e edificou o muro quebrado, ou seja, corrigiu. E a Bíblia diz que também até as torres. Torres é assim, irmãos, diante ou na muralha, que tem as muralhas, coloca-se a torre, uma parte mais alta. Para que serve? Serve tanto para defesa quanto para ataque. Quando o inimigo vem, que lá o sentinela fica, percebe-se de longe a chegada ou a aproximação do inimigo. E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Nós precisamos sim sermos pessoas como que ter torres, ou seja, sermos mais vigilantes. Amém, igreja? Irmãos, nós temos que estar alerta, atento. A gente tem que perceber, eu vou usar essa expressão, mesmo ou até quando o inimigo esteja o quê? Longe. Não queira deixar o inimigo chegar próximo para você, em outras palavras, o inimigo chegou. Não, você tem que ver de longe. Sabe o que eu entendo e o que eu aprendo, irmão? Que nós temos que ser homens e mulheres vigilantes. Aquilo que é uma ameaça, que é o inimigo, no bom sentido da expressão, você tem que enxergar o que, igreja? De longe, irmão. E eu vou dizer, aquilo que para mim pode ser uma ameaça, para você pode não ser. Mas aquilo que é para você uma ameaça, você tem que ser vigilante. E eu vou usar essa expressão: você tem que passar o quê? Longe. Não, mas não tem problema, tem muita coisinha à toa. Não, isso não tem problema. Não tem problema sim. Não queira você aproximar desses negócios que vai dar problema, irmão. Tem gente que ela não vigia, e o próprio Senhor Jesus, ele diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Você lembra? Vigiai e o quê? Olha lá, vigiai e o quê? Orai, para que não entreis em que, igreja? Tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Irmão, isso aqui não é conselho do homem, é de um próprio Deus. Que temos que vigiar. Você tem que vigiar. Não queira brincar com fogo. Vigie, irmão. Se você sabe que aquilo ali, ambiente é um problema para você, que certa pessoa, certas conversas para você é um problema, afasta, mantém-se o quê? Distante. Não queira fazer como alguns dizem, pagar para ver. Não, eu vou lá para ver. Não, irmão, não faça isso. Porque antes de você querer, não, pastor, até eu sou uma pessoa que oro muito. Tá, mas se você só orar e não vigiar, não vai adiantar o quê? Nada. Você tem que orar e tem que o quê? Que vigiar e o quê? E orar. Esteja atento, vigilante. Opa, isso aqui para mim é um mau sinal. Pastor, mas não é um problema. A Bíblia diz fugir da aparência do quê? Pronto, não precisa ser o mal, basta ser uma aparência.
tem aparência do mal, para você é necessário, é melhor você fugir. Diga amém. Estão entendendo sim ou não? Porque do contrário, irmão, não vai dar certo. Bom, Ezequias edificou também as torres, porque as torres tanto serviam, irmão, para ver o inimigo, a perceber, quanto também para atacar o inimigo quando estivesse vindo, ou aproximando, para não entrar na muralha. Mas só que diz mais ainda, e ele edificou o muro quebrado até as torres, tá? E levantou outro muro para fora, diga amém, e fortificou a mim. Bom, olha o que o rei Ezequias fez. Tinha um muro, a muralha, ele foi lá e tapou as brechas. Pronto, aqui está tapado, não vai ter facilidade para o inimigo. Só que ele não só fez isso, ele levantou o outro muro para o lado de fora. Pastor, o que é que tem a ver? Eu te explico já. Se antes de você, quando você se converteu, lá atrás, antes de você se converter, aquilo que, vamos dizer assim, que o inimigo tinha acesso, que era uma brecha, que o inimigo tinha acesso na tua vida, depois você se converteu, aquela brecha que havia, como que você foi lá e tapou, eliminou. Não, aqui não tem mais para o inimigo, ele não vai entrar aqui mais. E boa coisa você fez. Vou dar exemplo, tá, irmão? Só como exemplo. Imagina uma pessoa que ela era viciada em bebida alcoólica. Nossa, pastor, eu bebia demais e tal. E agora eu me converti e sou de Deus. E questão do vício. Não, tapei tudo, está tapada a brecha. Não tem mais brecha para o inimigo. E isso é boa coisa. Só que eu e você, nós sabemos assim, ó, é igual uma casa. Quando normalmente faz a casa, etc., devido ao tempo e tudo, às vezes a casa dá uma rachadura, dá ou não dá? Sim ou não? Naquele lugar que racha, normalmente você vai lá e arruma, e às vezes passa-se o tempo, volta de rachar aonde? No mesmo lugar. Por que não racha em outro lugar? Deveria rachar outro, não, mas rachou exatamente naquele mesmo, porque ali já tinha sido fragilizado. Em outras palavras, estava mais vulnerável a rachar ali mesmo do que em outro lugar. O que é que tem a ver? Eu e você somos assim. Naquilo que um dia eu e você fomos usados pelo inimigo, foi uma brecha que o inimigo entrou. Irmãos, a probabilidade do inimigo ter êxito nessas áreas da nossa vida que outrora ele já agiu é muito maior do que numa área nova, sim ou não? Vou dar o exemplo da bebida. Imagina uma pessoa que ela nunca bebeu na vida dela, que ela nunca o quê? Nunca bebeu, nunca gostou de bebida alcoólica de tipo nenhum. Aí a pessoa se converte, agora ela é de Deus. E vamos dizer que Satanás prepara um ambiente e traz bebida alcoólica para ela. A probabilidade do diabo conseguir fazer essa pessoa beber é grande ou pequena? Ficou meio divergente, não? É pequena, irmão. Porque a pessoa vai dizer assim, peraí, nem quando eu não era convertido eu bebia, por que eu vou beber agora? Faz sentido? Não faz sentido. Ela vai olhar, se ela olhar, irmão, que às vezes ela nem olha, não, bicho, tem nojo esse negócio. Agora inverte. Imagina uma pessoa que antes bebia e etc, e gostava, mas agora é de Deus, se converteu, agora ela é de Jesus, a brecha foi tapada. Se o diabo chegar e para oferecer para ela, tem maior probabilidade de entrar, sim ou não? Tem ou não tem? Tem, irmão. E aqui que é um problema, até mesmo o ambiente que a pessoa vai, que ela às vezes está inserida, pessoas bebendo, irmão, para ela é um problema. Você tem que, como eu falei, tem que vigiar e tem que afastar desse ambiente, desses lugares. Porque imagina a pessoa estar num lugar, todo mundo bebendo e aquela coisa toda, e ela não está. Mas só que antes já ela bebeu um dia. Não, pastor, agora ela é diferente. Tá, pode ser diferente, mas a tentação pode surgir e pode ser grande. Pode ou não pode? Pode. O diabo vai mostrar para ela, tá vendo? Você lembra quando você bebia? É assim ou não é? Sim ou não, irmão? Lembra como é que era? Olha, e aí vai até fazer ela. Sente o quê? Sente o quê? O cheiro, ó. E pior de tudo, né, irmão? Tem coisa que você sente até o gosto na boca. Sente ou não sente? Pelo cheiro, sente ou não sente? É coisa terrível, irmão.
E aí, em outras palavras, a pessoa sente o cheiro, e aí vem o diabo até prepara um, irmão. Aí vem um e ainda diz assim, ó: não, rapaz, toma só um pouquinho, não tem nada não. Só um pouquinho pode. O que não pode é embrear. Ô coitado, se ele deixar, irmão, pronto, lascou a vida dele. Por quê, pastor? Porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Pastor, então o que é que deveria fazer? O que o Ezequias fez. Irmão, não só tapar a brecha é importante, mas aquela área da tua vida ainda tornou-se fragilizada, ou seja, ela está mais fragilizada do que outra. Então é preciso que a gente levante um outro quê? Um outro muro, um muro novo. Diga amém, igreja. Diga amém. Por que um muro novo e para o lado de fora? Porque quando o inimigo vier, escute isso aqui que é importante, tá, irmão? É você ter essa ciência e consciência. Quando o inimigo vier procurando uma brecha na sua vida, ele não quer, não encontra. Aonde outrora ele entrou, não, esse aqui eu já entrei por aqui, com bebida, quantas coisas mais, isso aqui, por aí fora vai. Quando o inimigo vier, o inimigo vai dizer: mas peraí, não, você no passado já bebeu, você no passado já fumou, você no passado já prostituiu, mas ali não encontra nem sinal, porque foi feito um muro novo. Aí o diabo vai dizer assim: não, mas você já bebeu, você fumou, você prostituiu. Não, você está enganado, capeta. Eu nunca bebi, eu nunca prostituí. Quem fez isso foi a velha o quê? Criatura. Eu sou uma nova o quê? Criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca andei por caminho errado, porque Deus me fez uma nova o que, igreja? Diga amém, pessoal. É esta convicção, irmão, que nós temos que ter no coração, de maneira que não cogitamos com nenhuma oferta ou sugestão do diabo. Se ele sugere algo para você, logo de imediato: aqui não, demônio, eu nunca fiz isso, e isso não é mais para mim, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Diga glória a Deus. E é isso que nós temos que ter no coração. Como nova criatura, eu nunca dei brecha para quem? Para o diabo. Diga amém, igreja. Nunca dei. Então eu sou uma nova criatura. Quando nós temos isso no coração, irmãos, nós estamos nos preparando e nos fortificando contra o inimigo. Mas não foi só isso. A Bíblia diz que eles fez armas e escudo em abundância. Você tem que entender que você está numa batalha. A nossa batalha é contra Satanás. Nós temos que ter armas, irmãos, armas, escudo, lança, espada, enfim, em abundância. Não é só mais ou menos ou alguma coisa. E nós sabemos que a Bíblia diz, por exemplo, a respeito de escudo, a Bíblia diz que a fé, ela é o símbolo da fé é o escudo. Então nós temos que usar a fé. Aliás, a Bíblia declara que através da nossa fé que vencemos as batalhas. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é símbolo da própria espada. Você tem que usar a espada. Só que nós não temos que só ter uma arma, temos que ter em abundância. Eu entendo e aprendo assim, lembra quando Jesus foi tentado no deserto, sim ou não? Chegou o diabo e disse: olha, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu o quê? Nem só de pão o quê? Mas de toda a palavra que sai de quem? Da boca de Deus. Aí o diabo pega Jesus, coloca no pináculo do templo e usou a própria palavra. Também está escrito: você vai pular daqui e vai dar ordem aos seus anjos, eles vão tomar nas suas mãos, para que nada te aconteça. Citando o Salmo 91. E Jesus tinha arma em abundância. Lá vai Jesus de novo. Também está escrito: não tentarás que a igreja, Senhor teu Deus. Irmão, você percebe que Jesus, o mal ataca ele, e ele sempre está tendo arma para se defender. Eu e você, nós temos que ter armas também. Temos que nos revestir da palavra de Deus contra todo e qualquer ataque do diabo. Se ele vem te atacando na saúde, você tem que ter arma para defender. Se ele vem te atacando no casamento, você tem que ter arma para quê, igreja? Para se defender. Se ele vem te atacando na sua mente, você tem que ter arma para se defender. É verdade, não sei, gostei desse pensamento. Não, está amarrado em nome de quem? Eu não posso deixar. Agora, tem gente que o inimigo vem, por ele não ter arma em abundância, o inimigo vai como ganhando território. Não permita, não deixe isso acontecer.
medite na palavra, tenha sempre uma palavra de Deus com você. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. E eu vou dizer, tá? Não é errado, viu, irmãos, você memorizar, você decorar versículos da Bíblia. Não é errado, você deve fazer isso. Seja sabendo aonde está citado o versículo, capítulo e o versículo, ou mesmo que você não saiba, mas você tem que conhecer. Diga amém. Porque na hora que o mal vier, você vai ter a palavra de Deus para se defender. Diga glória a Deus. E aqui ele fez arma e escudo em abundância. Versículo 6 diz assim, ó: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo... Deixa eu só explicar isso aqui, irmãos. E colocou oficiais de guerra. Às vezes tem batalhas que você vai enfrentar nessa vida, que às vezes você vai precisar da ajuda de alguém. Nem sempre você vai precisar, mas tem batalhas que você precisa. E quando você precisar da ajuda de alguém, não tem nada de errado, irmão. Você pode sim. Aqui ele diz que procurou oficiais de guerra. Quer dizer o seguinte: pessoas costumadas na batalha, pessoas, vamos dizer assim, com experiências de batalha. Não coloque qualquer um. Então você tem que tomar um cuidado. Pastor, quando eu estiver passando alguma luta, eu posso procurar alguém? Pode. Mas procure procurar alguém que seja assim, oficial de guerra. Você pode procurar a mim, pode procurar os obreiros, ou um dos obreiros. Pode procurar um membro, pastor? Pode. Desde que você saiba que essa pessoa tenha também experiências com Deus de batalha. Você consegue entender o que eu estou falando? Por quê? Porque se você procurar qualquer um, irmão, é um problema. Imagine uma pessoa que ele procura qualquer um. Qualquer um. Aí ele conta o problema dele para o irmão. Olha, irmão, estou passando por uma luta assim, assim, assado. Queria que o irmão orasse por mim. Às vezes o irmão pode até orar. E quando não, por ele não, vamos dizer assim, não ter o que nós chamaríamos de uma prudência, daqui a pouquinho está todo mundo sabendo do seu problema. Fulano, nossa, você precisa de ver. Fulano, Beltrano está passando por isso. Daqui a pouquinho todo mundo está sabendo do caso, da situação a qual você está enfrentando. Porque você falou com quem não deveria. Estão entendendo, igreja? Isso ou não? Então você tem que tomar cuidado. Irmão, não deixe, ou não fale para qualquer um. Pastor, não devo falar? Não é que você não deve falar. Você não deve falar para qualquer um. Procure saber com quem você vai pedir para unir a fé com você, para batalhar contra esse mal. E aí eu vou te dizer, a Bíblia diz que 2 é melhor do que o quê? Do que 1. Não é errado você unir a fé com alguém. Mas aí fica o detalhe, tá? Procure saber com quem você está unindo a sua fé para batalhar contra o mal. Diga amém. Aqui colocou oficiais de guerra sobre o povo. E aí diz assim, ó, que ele reuniu o povo na praça e falou-lhes ao coração, dizendo, o versículo 7, irmão, diz assim, ó, agora preste muita atenção, tá? Esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Deixa eu terminar o 7, da Síria. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que o quê? Com ele. Volta no comecinho do versículo. Irmão, isso aqui, olha o que Ezequias falou ao povo. Esforçai-vos e tende o quê? Bom ânimo. Se você está enfrentando uma batalha, se vem uma luta contra você, você vai ter que fazer o quê? Isso aqui, ó. Esforçar. E ter bom o quê? Bom ânimo. Irmão, se tem uma coisa que o diabo faz contra os crentes, contra aqueles que são de Deus, diante de situações e de batalha, é querer te desanimar. Por isso Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. Por que Jesus falou para nós termos bom ânimo? Por que não falou ore muito? Por que não falou jejue muito? Mas ele falou para a gente ter o quê? Ter ânimo. Sabe por quê, irmãos? Porque imagina uma pessoa desanimada para enfrentar um problema, luto. Como é que ela vai enfrentar? Desanimada. Como é que uma pessoa desanimada vai orar? Oh meu Deus, misericórdia, Senhor, me mata e me leva. Está amarrado em nome de quem? Mas não é assim que a pessoa vai orar? Lembra de Elias quando estava desanimado? Sim ou não? Ele orou pedindo o quê? Não foi a morte? Porque estava desanimado.
estava abatido. O anjo de Deus veio e deu comida para ele, água, e ele bebeu, e aí se fortificou. É o mesmo que animou. Então nós precisamos de ter bom, que é a igreja? Ânimo, irmãos, bom ânimo, coragem, para cima, força, garra, espírito. Vem a luta, vem um problema, eu quero vencer. Você só vai de fato poder vencer se você tiver bom ânimo. Não é para você dizer, mas é uma luta, que problema, que dificuldade, meu Deus. Não, Deus, eu vou para cima dessa batalha, não vou desanimar, eu vou me animar, me fortalecer do Senhor. Diga glória a Deus. Lembra quando Moisés morreu? Deus vai falar com Josué, Josué capítulo 1, e Deus fala para Josué que Moisés morreu e que Josué deveria se levantar, porque ele ia fazer o povo entrar na terra prometida. Só que a Bíblia diz, irmão, isso no espaço curto, o versículo de número 6 do capítulo 1, Deus fala para ele esforçar e ter bom ânimo. O versículo 7, Deus fala para ele esforçar e ter bom ânimo. O versículo 9, Deus fala para ele esforçar e ter o quê? Bom ânimo. Num espaço tão pequeno, Deus fala por 3 vezes consecutivamente, irmão, para ele esforçar e ter o que, igreja? Bom ânimo. Se, em outras palavras, se não fosse tão relevante e importante, Deus não teria mandado Josué ter esforçar e ter bom ânimo. Se eu e você deparamos com batalhas nessa vida, se você quer vencer, você tem que se esforçar, você tem que ter o quê? Bom ânimo, não é desânimo. O inimigo vai querer te desanimar, o inimigo vai querer te abater. Não se entregue, não se renda, pelo contrário, tenha bom ânimo, levanta a cabeça para enfrentar essa batalha. Diga amém, diga glória a Deus. Volta lá para o capítulo, o versículo 7, irmãos, o 32:7. Olha o que ele falou para o povo: esforce e tenha bom ânimo, não temais. Não o quê? Temais, nem vos espanteis. Não, foi muito. Não temais, isso, mesmo, deixa aí. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com quem? Com ele. Olha só o que o rei Ezequias está dizendo. Não é para vocês terem medo do rei Senaqueribe, ainda que com ele, com o rei Senaqueribe, vem uma grande, o que é, igreja? Multidão, um grande problema. Irmãos, o que o Senaqueribe está dizendo, o que Ezequias está dizendo aqui, é o que a própria palavra de Deus já falava a respeito, ou seja, do que Deus já tinha orientado eles através de Moisés. No capítulo 20 de Deuteronômio capítulo 20, o versículo 1, diz o seguinte, Deuteronômio 20, versículo 1: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que vocês, do que tu, deles não terás o que, igreja? Temor, medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está o que, irmãos? Diga a glória a Deus. Você está enfrentando ou surgiu um problema, pastor, o problema é grave, a coisa é séria, você não deve ter medo, ainda que o mal pode ser algo, vamos dizer assim, até de deixar qualquer um apavorado. Você não tem que temer, porque maior é o que está com você do que o inimigo. Porque você deve crer e aceitar, irmão, e crer que Deus está contigo. O Ezequias disse assim, não temas a eles, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Diga amém, igreja. Por que você não deve temer a nenhum mal que o inimigo levanta contra você? Porque Deus, que é maior, está com você. Diga amém. Você vai voltar lá para o versículo 7, e eu vou ler com você o versículo 8 para a gente terminar. E diz assim, esforçados e tudo mais, porque há um maior conosco do que com ele. Agora o 8, com ele, com Ezequias, o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear o que, igreja? A nossa guerra, as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de quem? De Ezequias, rei de Judá. Olha só, maior, resumindo, tá, irmão? O que mais é o que está conosco do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, Deus que está do nosso lado. E Deus que está do nosso lado é maior do que o que está com ele. Por isso a Bíblia diz para nós, irmão, maior é o que está em nós do que o que está onde? No mundo. Só que o detalhe,
o povo descansou. Sabe o que é descansar, irmão? Ficar despreocupado. Acabou, irmão, não ficou desesperado. O exército que vai vir. Não. Nós estamos despreocupados porque muito maior é quem está do nosso lado do que o próprio inimigo. E agora a verdade é assim, coitado do inimigo que está vindo contra nós, porque o maior, o todo-poderoso está onde, igreja? Do nosso lado. E a Bíblia diz assim, se Deus é por nós, acabou, irmão. Por que você vai desesperar? Não, faz o que deve ser feito e pronto. Você pode partir para a batalha destemidamente, sabendo que é Deus que vai nos dar e que vai te dar vitória em nome de quem? E deu vitória, pastor, para o rei Ezequias, deu. A Bíblia menciona que Deus enviou um anjo que visitou o arraial dos inimigos, e um único anjo, numa única noite, matou 185 mil homens. Deus deu essa grande vitória ao rei Ezequias, sequer Ezequias teve que lutar. Irmãos, tem coisas que Deus está esperando eu e você crermos, tomarmos uma posição para Ele poder agir ao nosso favor. Diga amém. Mas saiba disso, não importa qual a batalha que tem surgido, levantado contra você, vença todas as batalhas em nome de quem? Diga amém. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Coloque-se de pé agora, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Feche os teus olhos, é hora de você se apresentar a Deus, abrir o seu coração. Como você ouviu na palavra de hoje, se tem alguma fonte de água fora da tua vida, algo fora da palavra, é hora de você tapar, é hora de você eliminar. Não permita